casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados apropriadamente o seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz do espírito, conforme for ele mais ou menos para o liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, aspecto das coisas, sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes de uma luz resplandecente de sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, o malvado cheio de remorsos e pesares frequentemente só tem consolação separada dos objetos da sua afeição, sob oposição no sofrimento moral, o justo onde, atrás de uma indivisível felicidade, está também, são portanto diferentes moradas. Você sabe para onde vai os espíritos desencarnados? O que é um espírito desencarnado? Fica comigo nesse vídeo, me chamo Carla, sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscreva, compartilha, deixa o like, vamos juntos tentar entender, vamos juntos tentar estudar o que são espíritos desencarnados, para onde vai esses espíritos, como que eles conseguem sair do corpo quando eles partem aqui da Terra, e o que eles fazem, para onde que vai, o que eles têm de merecimento do seu espírito quando eles desencarnam do corpo. Então, espíritos desencarnados são espíritos que partem aqui da Terra. Uma pessoa falece, fica só o corpo aqui e o espírito sai do seu corpo. O espírito vai encontrar o mundo espiritual. E para onde vai esses espíritos desencarnados? Depende do grau de evolução de cada um. Nós aqui na Terra estamos aqui para um grau de evolução. Estamos aqui para a gente aprender. Estamos aqui para a nossa evolução espiritual. Então, quando a gente parte aqui do plano terreno, a gente vai para o mundo espiritual. E a gente chega lá somente com o nosso espírito. A gente não leva roupa daqui, a gente não leva nosso corpo daqui, a gente não leva nossos bens materiais daqui, tudo fica aqui. A gente só vai chegar no mundo espiritual com o nosso espírito que estava dentro do nosso corpo. E para onde vai esse espírito? Depende do seu grau de adiantamento. Então a gente começa a analisar que dependendo de como a gente foi como pessoa aqui na Terra, como a gente foi como ser humano, como a gente foi nosso caráter, nossa bondade, nossa dignidade, a gente vai chegar lá. Porque para Jesus o que importa é como que a gente foi como ser humano. A gente praticou a caridade, a gente ajudou pessoas, ou a gente foi uma pessoa totalmente do mal. Então o que vai pesar lá em cima quando a gente chegar é como a gente foi como ser humano. Então esses espíritos eles são desencadeados para os umbrais, para as colônias. Se você foi uma pessoa que você tinha vícios aqui na Terra, que você não praticou a caridade, que você não fez a reforma íntima, que você tinha vícios, você vai para o umbral. O umbral é um plano espiritual onde os espíritos chegam lá para ele evoluir, para ele estudar o espiritismo. E às vezes a gente começa a perceber que tem espíritos que ficam desencarnados aqui na Terra obsediando pessoas. Então a gente começa a perceber, quando o espírito é bom, não teve vício nenhum, fez a reforma íntima, ele foi uma pessoa do bem, ele praticou a caridade, levou a palavra de Jesus, também levou os seus atos, porque não adianta nada a gente falar, a gente tem que fazer. Foi pessoas que passou a palavra de Deus adiante, foi pessoa que foi boa aqui na Terra, que ajudava pessoas, que passava adiante a palavra do Senhor, que tinha vícios, mas ele fazia a reforma íntima, porque quando a gente faz a reforma íntima, a gente começa a controlar os nossos vícios mais íntimos, a gente começa a melhorar, porque a reforma íntima ela nos dá a percepção daquilo que a gente tem que melhorar como ser humano, que a gente tem que mudar na nossa vida. Então ela vai chegar lá no mundo espiritual numa vibração boa. Ela vai chegar lá talvez até para ajudar outras pessoas que estão aqui na Terra. Umas vêm em forma de anjos para passar a palavra do Senhor, para passar o espiritismo adiante, para ajudar pessoas, porque nas outras encarnações foi uma pessoa boa,
foi uma pessoa que fez a reforma íntima, então ela vai chegar lá já com uma certa evolução espiritual, chega no plano espiritual com uma evolução espiritual. E aqueles espíritos que não querem aprender nada aqui na Terra são totalmente materialistas, são espíritos que eles vão fazer na sua vida um caos, são pessoas egoístas, são pessoas que não ajudam o próximo, são pessoas terríveis. Essas pessoas vão direto para o umbral, porque tem vários tipos de umbral. Tem umbral que a pessoa chega lá para se refazer, tem os hospitais espirituais também, quando a pessoa partiu daqui no hospital, ela vai chegar lá, vai ser atendida pelos hospitais espirituais, para depois ela começar a dar conta de onde ela está, para onde que ela vai, o que ela tem que estudar. Às vezes tem espíritos que desencarnam aqui, reencarnam 1 ou 2 anos, um mês, uma semana, 300 anos, depende da sua evolução espiritual. É por isso que eu falo aqui, meus amigos, que a gente nessa encarnação, a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor. A gente tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que fazer o evangelho no lar para que a gente possa estudar o espiritismo, para que a gente possa se aperfeiçoar nesse mundo espiritual, que esse mundo que a gente vive aqui na Terra é um mundo ilusório, é um mundo falso, onde a gente não vai levar daqui a nossa aparência, nosso dinheiro, nosso carro, a gente não vai levar nada daqui, a gente não vai levar nem as pessoas que estão aqui com a gente, porque às vezes uma pessoa parte, a outra pessoa parte também, às vezes não se encontra no mundo espiritual, porque para se encontrar tem que ter uma evolução espiritual, tem que estar na mesma afinidade. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Uma pessoa que é totalmente preconceituosa, todo tipo de preconceito que vocês possam imaginar. Ela é uma pessoa evoluída? Eu respondo para vocês, não. Ela não é uma pessoa evoluída, ela é uma pessoa primitiva, ela é um espírito ignorante. Então quando ela parte daqui, ela vai direto para o umbral. Por isso que a gente aqui na Terra, quando a gente está aqui na Terra, a gente tem que ser evoluído. A gente tem que abrir os olhos para a evolução espiritual. A gente tem que abrir a nossa mente para a evolução espiritual. Porque senão a gente vai ficando para trás. O mundo está em forma de regeneração, onde a gente vai se aperfeiçoando mais com a tecnologia. Então, se a tecnologia está avançando, tem a internet ao nosso favor para que a gente possa estudar, para que a gente possa evoluir. Se o mundo está evoluindo, por que não nós como pessoas não vamos ter essa evolução também? Então a gente tem que começar a andar junto com o mundo, senão a gente vai ficar para trás. Porque não adianta nada a gente ser uma pessoa super sucedida na vida, ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, tem vários diplomas, na mente daquela pessoa ela venceu na vida, ela é uma mente totalmente materialista, porque vencer na vida, meus amigos, é ser um espírito elevado, é ser uma pessoa elevada, é ser uma pessoa espiritualizada, porque essas coisas passageiras, elas vão ficar aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para nossa evolução espiritual. Então tem pessoas que pensam que vencer na vida é comprar coisas, é ter títulos, é ter diplomas. Isso é importante para a nossa vida? Sim, é importante, porque Jesus nos beneficia para isso. Mas não podemos esquecer da nossa evolução espiritual. Porque quando a gente partir daqui, se o espírito é muito apegado com a matéria, se o espírito é muito apegado com as coisas terrenas, ele vai ser um espírito desencarnado, obsessor daquelas pessoas que ficam aqui na Terra. Ele vai obsidiar aquela pessoa, ele vai querer ficar aqui na Terra. Tem espíritos até que quando eles partem, eles chegam no plano espiritual, eles não sabem que partiram. Eles não acreditam que partiram. Tem espíritos até que quando eles partem de uma doença, estão dentro de um hospital espiritual, eles querem que a família vai ver, eles perguntam, mas cadê minha família? O que eu estou fazendo aqui? Por que ninguém vem me visitar? Porque eles não conseguem entender que partiram, que não fazem mais parte do plano da Terra. E esses espíritos, eles estão totalmente conturbados, com a sua mente conturbada, estão totalmente precisando se evoluir, porque eles aqui na Terra, eles eram muito materialistas. Entender aquele espírito ali que é primitivo, que é preconceituoso. Vamos focar hoje no exemplo do preconceito. O espírito aqui na Terra que é muito preconceituoso, ele começa a chegar lá, ele começa a ser preconceituoso lá. E ele vai num umbral onde tem só pessoas preconceituosas. Até ele se destacar, até ele querer evoluir, até ele querer estudar, para que quando ele volte para a Terra, ele não reencarne com aquele mesmo preconceito que ele tinha das pessoas. Jesus
falava que somos todos irmãos, que somos todos iguais perante Jesus. A gente não tem distinção de nada. Então a gente tem que começar a pensar na nossa evolução espiritual. Você quer, quando você partir daqui, ir direto para o umbral, para que você perca seu tempo estudando, para que você perca seu tempo se aprimorando, para que você volte aqui para a Terra? Talvez nem volte para a Terra, porque a Terra ela está sendo regenerada. Em 2057 ela vai estar totalmente se regenerando. E aí você é um espírito primitivo para voltar para a Terra. Você tem que ir para outro planeta. Você tem que ir para outra dimensão espiritual. Tem muitos espíritos aqui que não vão mais reencarnar, porque são tão primitivos, são tão preconceituosos, falam mal das outras pessoas, não querem fazer reforma íntima, não querem fazer o evangelho no lar, não querem estudar o verdadeiro sentido da vida, que é o espiritismo, que estuda o espírito dentro do meu corpo. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas não voltam mais, porque aqui na Terra está precisando de espíritos evoluídos, espíritos que queiram ajudar pessoas, espíritos que queiram passar a palavra de Jesus. E quando eu falo passar a palavra de Jesus, meus amigos, eu estou falando das nossas atitudes também. Eu estou falando daquilo que a gente tem de melhor para oferecer a alguém, porque às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, que a gente é o dono da verdade, mas a gente tem muito a aprender. É para todos nós temos muito a aprender. Então a gente vai começando uma evolução espiritual quando eu começo a entender que eu preciso me evoluir, para que eu não seja um espírito desencarnado quando eu partir daqui vagando pela terra, para que eu não fique aqui perturbando as pessoas, sendo obsediando pessoas, para que aquela vida daquela pessoa não dê certo. Aqueles espíritos vão obsediando pessoas, vão fazendo não dar a vida daquela pessoa certo, porque ela não está no lugar onde deveria estar. Então a gente começa a pensar que aqueles espíritos ficam muito apegados à terra, eles não querem ir para o plano espiritual, eles querem ficar aqui. Eles não querem evoluir, e aqui vai passando anos, vai passando milhares de anos eles vagando aqui. É por isso, meus amigos, que quando vocês vão numa casa de alguém que você sente uma energia ruim, quando vocês vão num lugar que você sente uma energia ruim, daquela mesma pessoa que você sente mal, aquela pessoa suga a sua energia, você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa tem? Eu fico extremamente cansada perto dessa pessoa, eu fico extremamente cansada nessa casa, nesse ambiente. O que acontece aqui? São espíritos obsessores que estão ali. Por quê? Porque aquela pessoa que mora ali, ela está atraindo esses espíritos obsessores através do seu pensamento. É por isso que eu falo que a gente tem que cuidar do nosso pensamento. Através do nosso pensamento que a gente vai atrair obsessores ou espíritos bons. Tem espíritos bons aqui na Terra que vêm para nos ajudar, nos auxiliar em forma de intuição, em forma de pensamento, e a gente são nossos anjos da guarda, são pessoas que estão aqui para nos ajudar, que são espíritos evoluídos que estão aqui para nos ajudar, mas a gente tem que ter o pensamento bom, a gente tem que ter nossas atitudes boas, para que a gente possa receber a vibração desses espíritos. A gente começa a perceber que quando vamos nos tornar espíritos desencarnados, a gente vai para uma evolução espiritual, aprender tudo que a gente não aprendeu aqui, tudo que a gente não quis evoluir. Imagina uma pessoa que estuda o espiritismo, como que ela vai chegar no plano espiritual? Ela já vai chegar sabendo que ela partiu, ela já vai chegar já evoluída. Lá ela vai estudar mais, lá vai mandar ela para a Terra para ajudar pessoas, ou ela vai ser anjo de guarda de alguém, ela já vai estar evoluída. Aí imagina uma pessoa que é totalmente, que não estuda o espiritismo, que não quer uma evolução espiritual, uma pessoa que faz tudo errado na sua vida, que acha que aqui na Terra é a verdadeira vida, porque aqui é uma ilusão, a gente está de passagem aqui, meus amigos, a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, a gente está aqui como uma prova, a gente está aqui na Terra como uma prova de provas e expiações, para que a gente pudéssemos evoluir, para que a gente pudéssemos nos adiantar. Mas tem pessoas aqui que quando elas descem aqui para a Terra para a reencarnação, elas esquecem tudo. Elas vão ficando naquela vida dos bens materiais, elas vão se envolvendo naquela vida que elas acham que é a verdadeira vida, e a gente está aqui para estudar, a gente está aqui de passagem, como se a gente estivesse numa escola, a gente estivesse fazendo uma prova, e a gente não passasse naquela prova, a gente teria que repetir o ano. É a mesma coisa aqui na Terra. Então a gente vai começando a entender que quando a gente é um espírito desencarnado, que a gente não estudou o espiritismo, quando a gente chega no plano espiritual, provavelmente, se você não partir de doenças, se você partir
você não chegar no hospital espírita, você já vai chegar direto para o umbral. Para que você possa aprender, para que você possa evoluir. E essa evolução só depende de você, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa evolução só depende de você, se você quer aprender ou não. Quanto mais você ficar no plano espiritual de por desencarnar e você não quiser aprender, você vai ficar marcando passo. Você vai ficar ali, eles não vão dizer para você que você é obrigado a aprender. Você vai aprender no seu tempo. Então é por isso que às vezes a gente se depara aqui na Terra com pessoas tão ignorantes, com pessoas tão primitivas, que aquela pessoa vai falando e a pessoa vai escutando e vai dizendo: meu Deus, eu não acredito que eu estou escutando isso dessa pessoa. Eu não acredito que em pleno século XXI, onde o mundo está se regenerando, onde temos a internet à nossa disposição, onde temos as redes sociais, a gente consegue ver pessoas tão primitivas falando aquilo ali. Pessoas tão primitivas tendo aquele tipo de preconceito com alguém. Então a gente vai vendo que o mundo tem mais pessoas primitivas, pessoas ignorantes, do que pessoas que querem realmente evolução espiritual. Não são todos, meus amigos, mas tem pessoas assim. Então a gente vai começando a entender que a gente está no meio de pessoas que não estão na mesma vibração que a nossa, que não está na mesma evolução espiritual que a nossa, e que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. É a mesma coisa no plano espiritual. Quando você desencarnar e você chegar lá, eles vão respeitar o seu tempo. Você vai ter que dizer qual é o seu tempo, que você quer aprender, que você quer evoluir. Se você quer ficar vários anos no umbral tentando aprender alguma coisa de verdade, porque temos que querer aprender de verdade. Você pode ficar vários anos no umbral para tentar aprender, até você querer aprender. Até você entender que a verdadeira vida é o plano espiritual. Então, meus amigos, a gente começa a entender melhor a nossa vida, as nossas coisas, quando você começa a estudar o Espiritismo. Eu garanto para você, mas eu garanto para você, se você fizer, tentar todos os dias fazer reforma íntima, que a reforma íntima é quando eu vou melhorando o que eu tenho para melhorar em mim como pessoa, como ser humano, porque competir com os outros é fácil, difícil é competir com a gente mesmo. Eu sempre gosto de dizer que eu compito comigo mesmo todos os dias. Eu não tenho chance de competir com ninguém, porque eu faço essa competição comigo mesmo. De eu tentar ser uma pessoa melhor, de eu tentar ser um ser humano melhor. E não é fácil, meus amigos, a gente competir com a gente mesmo. Tem gente que não consegue ser um ser humano melhor, mas quer competir com os outros. Então, meus amigos, a gente começa a perceber que a competição ela tem que ser com a gente mesmo todos os dias. Então a gente compete com a gente mesmo todos os dias para fazer reforma íntima. Mas eu garanto para vocês, se vocês começarem a fazer reforma íntima, se vocês começarem a fazer o evangelho no lar, nem que vocês façam uma vez por semana, vocês comprem o livrinho do evangelho no lar, faça o evangelho no lar, leia aquela parte do livrinho, bote um copo de água em cima da mesa, faça o evangelho no lar. Tem vários vídeos bons aí na internet, canais espíritas muito qualificados. Vocês podem fazer o evangelho no lar todos os dias. Se você fizer uma vez por semana, comece fazendo uma vez por semana, daqui a pouquinho você já vai estar fazendo 2 vezes por semana, daqui a pouquinho você já vai estar fazendo todos os dias, você vai ver que a sua vida melhora. Sua casa, esses bons espíritos entram dentro da sua casa, tiram todos os obsessores, limpam a energia da casa de vocês vão começar a se sentir felizes, porque a felicidade ela está dentro da gente. A felicidade é uma questão de vibração, é uma questão de pensamento. Quando você eleva a sua vibração, quando você eleva seu pensamento, você começa a ser feliz. Isso só acontece quando a gente faz o evangelho no lar, a reforma íntima e começa a estudar o espiritismo. Eu garanto para vocês que vocês vão sentir essa felicidade, vocês vão entender que não tem nada a ver com dinheiro. Então, meus amigos, começamos uma evolução espiritual aqui na Terra, estudando o espiritismo, fazendo a reforma íntima, fazendo o evangelho no lar, para que a gente possa, quando chegar no plano espiritual, não ir direto para o umbral, ir direto para as colônias, que são estudos, são colônias de aperfeiçoamento, para que quando a gente volte aqui para a Terra, a gente volte um espírito mais evoluído. E nunca, jamais, um espírito preconceituoso. Que Deus abençoe todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.